pessoal, dando continuidade, né? Nós estávamos falando sobre a questão do multiculturalismo, né? Multiculturalismo corporativo nas corporações, né? Ou corporativa, certo? A ética e a multicultura. Quando a gente fala da multicultura, a empresa X implantou a gestão de multicultura organizacional. Né? Essa empresa tem ética. Essa empresa implantou uma gestão ética, uma governança corporativa, tem uma gestão inclusiva. Certo? Então, vamos dar continuidade onde a gente estava falando sobre ações afirmativas. Essas ações afirmativas, quem quiser se aprofundar mais, né? Ela está na Lei 12.000. Deixa eu voltar aqui. Ela está na Lei 12.711 de 2012, que é a Lei de Cotas Sociais e Raciais. Então, vamos ver aqui o que diz. Eu tenho um total de vagas, onde 50% para ampla concorrência e 50% para cotas escola pública. Isso aqui é cota social. Aqui é cota social. Tá? Dentro desses 50%, pronto, eu estou garantida aqui com ampla concorrência. Né? Aí temos cotas para a escola pública. Se eu passar e não tiver no sistema de cota, então eu não entro. Não vou ser admitido. Gente, por que não mistura? Por que 50 para ampla concorrência? Por que não pega os 100 e bota ampla concorrência? Para mostrar que o negro ou estudante de escola pública tem capacidade. Porque tem. Gente, quando sai resultado do Enem, mostra lá, fulano de tal, né? Passou em medicina, fez o ensino todo na escola pública. Olha só. Isso depende da pessoa, da capacidade da pessoa. Né? Ainda temos as cotas de 50 de escola pública, ainda vou destinar 25 com uma renda de 1,5, né? Maior que 1,5 do salário mínimo, e aos outros 25% uma renda menor. Né? Aqui, o preto, pardo e o indígena. Dessas 25 vagas, só 13 são destinadas a preto, pardo e indígena. Por que não fica tudo junto? Não é verdade? Só 10 dos demais e 12 PCD. Falamos do artigo 1º, onde as instituições federais de evolução superior vinculadas ao Ministério da Educação vão reservar em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Né? Parágrafo único. No preenchimento das vagas de que trata o caput desse artigo, né, 50% deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 do salário mínimo. Né? Olha aí. São cotas e cotas e cotas, são ações afirmativas. E isso tudo para facilitar, né? Diminuir a desigualdade. É uma coisa desigual, até na questão das vagas. Dentro de cada faixa de renda, devem ser reservadas vagas a candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Né? Essas oportunidades entram na categoria de cotas raciais. Aqui é cota racial. Certo?
No artigo 3º, em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o primeiro artigo, o artigo 1º dessa lei, serão preenchidas por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos, indígenas e por pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência. Nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas, no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, né? Onde está instalada a instituição segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Bom, olha só, né, ainda sobre as ações afirmativas, a Lei 7.716 de 1989 é a lei do racismo. Prestem atenção na lei do racismo e onde ela é utilizada. Tá? Olha essa ilustração. Triste, porém muito real. Negar acesso a cargo público ou privado por preconceito é crime. Negar o acesso à sociedade, né, a cargo público ou privado por preconceito, qualquer tipo de preconceito é crime. E olha só a ilustração, o chefe pegando a avaliação de uma candidata de emprego onde ela obteve a maior nota. Maior pontuação ela obteve. Tá? E olha só o que o chefe diz. Sinto muito, mas você não está qualificada para o cargo. Como não está qualificada? Ela não fez a prova, tirou nota máxima. É o mesmo exemplo que eu já falei para outros alunos. Vamos supor que eu passe num concurso público, onde a minha pontuação foi abaixo de um negro ou de um índio, né? E aí eu subo de nível e ele desce e ele vai solicitar uma resposta para aquilo, né? E aí pode muito bem a banca dizer assim, você não fez inscrição, né, no sistema de cota. Se ele não fez o sistema de cota, ele não vai entrar naquelas vagas, né, não tem como entrar, certo? Isso acontece. Acontece com deficientes físicos. Negar acesso a cargo público ou privado por preconceito é crime. Bom que vocês já estão sabendo, né? E se passarem por uma situação dessa, vai para os meios judiciais, gente. Certo? Essa lei do racismo estabelece punições para crimes resultantes de discriminação, né, relacionada à raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E alguns dos crimes são, né, impedir acesso a serviços públicos, negar a contratação, impedir acesso a cargos públicos, deixar de atender clientes, impedir acesso a transportes públicos. Gente, eu estava num salão de beleza, cabeleireiro, e chegou uma senhora, né, para fazer unha. Eu estava fazendo minhas unhas, né, e chegou uma senhora para fazer unha. A moça que estava me atendendo já tinha terminado minhas unhas. E aí a dona do salão colocou a moça que estava fazendo minhas unhas para atender essa senhora que tinha acabado de chegar. Ela disse em alto bom som, eu não quero ela fazendo minhas unhas. Aí a dona, mas por quê? Ela sabe fazer. Não, eu não quero ela pegando minhas mãos e minhas unhas. Sabe por quê que a mulher falou isso? Porque a moça funcionária era negra.
Mas era aquela negra que a gente vê negro, né? Palma da mãozinha. Né? Era aquela negra que até a palma da mão era escura. Né? Que o branco mesmo só tinha do olho. Pois a mulher, gente, a mulher simplesmente não quis fazer as unhas. Isso acontece, professora, acontece demais. Tem gente que não quer ser atendido num salão por alguém negro. Né? Recentemente tivemos aí uma questão, né? Boa tarde, Graciele, uma questão aí, né? Simplesmente porque a repórter era negra e falou, não sei quem foi que falou, né? Julgando a capacidade dela por conta da cor. Como se ela não fosse inteligente. Eu fico imaginando, gente, não tem aquela Maju, é Maju, né? A Maju. Eu fico imaginando a Maju. O que é que ela não deve passar? O que é que ela não passou para chegar até ali? Para ganhar o espaço dela? E assim outras celebridades, outros jornalistas também que passam por essa questão. Não se esqueça, as minorias são alvos de discriminação e preconceito. Portanto, ao buscar punir esses crimes, o Estado protege os grupos minoritários. Certo? Ainda, Vitória Martins, boa tarde. Ainda das ações afirmativas, a Lei 7.716 de 1989 trata, né, sobre a lei contra a homofobia. Falei para os meus outros alunos o seguinte: essa questão aqui de escolha, de opção, de orientação, só diz respeito ao outro. Ah, mas eu não entendo. Eu conheço gente assim, mas não entendo, isso não é normal. Diz, tudo bem, mas é natural. Então, o que é que nos cabe? Respeitar. E é isso que as empresas multiculturais, né, além do Código de Conduta Empresarial, elas têm que ter, no seu planejamento, outras leis. No Brasil, ainda não existe uma lei específica sobre a homofobia. O Supremo Tribunal decidiu que, enquanto não houver essa lei, as condutas homofóbicas e transfóbicas serão enquadradas nos crimes previstos da lei de racismo. Por isso, quando o indivíduo LGBTQIA+, eita, aumentou, antigamente era só LGBT, né? Eu não sei, o que é que significa aí, Maioli? Coloca aí, para quem não sabe, coloca aí, Maioli, pesquisa aí o que é que significa esse QIA+, que até eu quero saber e vamos informar, né? Aqui é bom porque a informação é na hora, quentinha, né? Nós vamos informar os alunos que não sabem, né? Professores mediadores ou assistentes também, se sabem. Vamos lá. Tem como botar aí, Maioli, essa imagem? Bota na tela. Tá. Olha só, eu vou pedir para o meu diretor de imagem colocar aí o que é que significa LGBTQIA+, tá? Então, quando o indivíduo é agredido por palavras ou fisicamente, por conta de sua orientação sexual, ele é protegido pelo artigo 20 da lei, onde diz: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, tem uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Você vai discriminar uma pessoa LGBTQIA+, para passar recluso de 1 a 3 anos e pagar uma multa? Você não vai. Eu não vou. Para quê? Eu não digo problema, eu digo a escolha dele, a escolha do outro. E nós temos que respeitar as escolhas. Não estamos falando de ética? Não é?
Estamos falando de ética. Olha, eu conheço uma pessoa que quando, eu vou falar aqui, quando está numa mesa reunido e, e parte, né, em algum momento começa a falar sobre esses assuntos de opções, de orientações sexuais, etc., né, eles chamam um termozinho muito baixo, que uma vez eu disse assim, olha, cuidado com a forma de falar, porque pode acontecer um dia que você esteja num local e tenha essas pessoas do grupo, um indivíduo LGBTQI+, né? Pode ter ali passando e eles vão querer os direitos dele, porque estão se sentindo desrespeitados, né? Eles sabem mais dos direitos deles do que nós mesmos. Vocês sabiam disso? Que o negro, né, o negro e os indivíduos, o grupo, né, LGBTQI+, eles sabem mais dos direitos deles do que nós mesmos. Porque nós não vamos atrás dos nossos direitos. Tem muita gente que não vai atrás dos direitos. Eles vão. Tá? Pedir aí para o Maioli colocar aí, certo? Para mostrar o que é essa sigla. Tá? Porque antes era só LGBT. Aí agora é LGBTQI+. Eu estou curiosa. Certo? Eu pedi aqui para o Maioli colocar para a gente ver, tá, gente? Na hora que tiver no pontinho, ele vai botar. Bom, quando a gente fala de ética corporativa, né, se depara com princípios, valores, né, nós temos o princípio, a postura de ser pautada na justiça e na equidade, segundo o princípio da isonomia, igualdade e equidade. Né? Todos merecem o mesmo tratamento na oferta de oportunidades. Né? Olha aí, o Maioli colocando aí, gente, né? L de lésbicas. Eu vou escrever bem aqui, vou voltar aqui. Onde é que escrevo aqui? Deixa eu apagar. Vamos lá. LGBTQI+. L de lésbica. L de lésbica. G de gays. B, bissexual. T, trans. Kel? Não sabia dessa, não. O que é que significa isso? Kel, né? Assexual. Tá? E o I? Peraí. Quer? Só. Deixa eu tirar isso aqui. O I é intersexo. Pronto. Obrigada, Maioli. Olha aí, gente. LGBTQI+. Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexo e assexual. O mais eu não sei. Eu não peguei direitinho. Mas isso aqui já é uma boa informação. Tá? Então, quando esses indivíduos são agredidos por palavras, né, ele é protegido pelo artigo 20 da lei do racismo. Certo? Então, muito cuidado com a forma de falar, né, o preconceito, discriminar.
Eu tenho um primo que diz assim, rapaz, não sei não, toda família tem. Não sei se toda família tem. Eu só sei que tem que respeitar, né? E ninguém tem nada a ver com isso. Simplesmente, tá feliz com a escolha? Estou. Ótimo. Beleza. Pronto. Né? Isso não vai afetar seu bolso, isso não vai afetar a comida na sua mesa, isso não vai afetar seu trabalho, isso não vai afetar seus estudos. Então, pratiquem isso, né? Igualdade. Todos recebem o mesmo tratamento, né, na oferta de oportunidades. Todos recebem o mesmo tratamento. Olha assim, olha só. 3 pessoas com estaturas diferentes vendo o que está além da cerca. A de menor estatura não está conseguindo, mas ela está num plano, numa base que é igual para todos. Equidade, olha só a equidade. As diferenças entre pessoas são ponderadas na oferta de oportunidades. Equidade, todas as 3 pessoas que estavam aqui com estaturas diferentes continuaram aqui com estaturas diferentes. Só que, olha só as oportunidades, né? A base que a pessoa de menor estatura está, colocaram mais alta. Tá? E assim por diante. A de maior estatura continuou. A ética corporativa deve ser construída segundo multiculturalismo. Uma empresa multicultural reconhece a história de vida de seus colaboradores, além de valorizar suas competências e habilidades. Essa postura deve ser pautada na justiça e na equidade, segundo o princípio da isonomia. Certo? Bom, e olha só aqui, quando a gente fala de justiça e equidade, você sabe a diferença? Vamos saber a diferença agora. Imagina aí um grupo de ciclistas onde tem uma cadeirante. Né? O que é igual aqui para todos? A bicicleta. Né? Só que nós temos que trabalhar a equidade. Não deu certo pela igualdade? Vai pela equidade. Agora, o grupo todo está em um momento recreativo. Lógico que a cadeirante está aqui no ciclismo, né? Certo? Todos estão aqui, ó, andando de bicicleta. A cadeirante está num triciclo. Para poder acompanhar a equipe, né? As instituições são justas quando têm por fundamento os princípios morais e não fazem nenhuma distinção arbitrária entre as pessoas na fixação de direitos e deveres individuais. Né? Equidade, a eco, tornar igual, aplainar, consiste na adaptação. Equidade tem adaptação da regra existente à situação concreta, observando-se os critérios de justiça. E quais são os critérios de justiça? Princípio da liberdade igual, princípio da oportunidade justa, né? Ou seja, a oportunidade é dada para todos, certo? E princípio da diferença. E olha só, multiculturalidade, igualdade e isonomia. Princípio da isonomia. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E olha só. A Constituição Federal da isonomia, o princípio, quando a distinção entre sexos ocorre por motivos aceitáveis. Exemplo, presídio feminino. Agentes mulheres, presídio masculino, agentes homens. Porém, tais distinções são criadas por lei e não por edital. Tá? Princípio da igualdade ou isonomia. No artigo 5º da Constituição Federal consta o seguinte:
todos são iguais perante a lei, né? Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Certo? Multiculturalidade, igualdade e isonomia. Isonomia, igualdade entre todos os cidadãos, independente de classe ou gênero. Ela assegura que todas as pessoas são iguais perante a lei, considerando suas condições diferentes. Certo? Por isso, iguais devem ser tratados de forma igual. Os desiguais devem ser tratados de forma a minimizar essas desigualdades. Atenção! Por esse motivo, a legislação brasileira é diferente para os desiguais, conforme vimos anteriormente na temática ações afirmativas. Tá? Multicultura corporativa, empresa multicultural, ações necessárias. Bom, ações necessárias. As empresas devem ter políticas corporativas para minimizar segregações culturais ou étnico-racial. O que é que a empresa deve ter? Políticas corporativas, uma governança, tá? Prever políticas em seu código de conduta empresarial. Olha aí, eu tenho o código de conduta empresarial relacionado ao ramo da minha empresa, as atividades que eu desenvolvo, as atividades do processo produtivo. Mas eu tenho que prever políticas no código. Eu tenho que ver a questão de punição se acontecer alguma coisa. Tá? Elaborar políticas para o crescimento dos diversos profissionais, não apenas a colocação profissional, mas acesso ao conhecimento e possibilidade de desenvolvimento. E olha só essa ilustração. Né? Gente, quando eu fazia pós-graduação, né, tinha um colega meu da sala que ele era deficiente físico, eu não sabia. Né? Até então, quando ele levantou da cadeira, chegava atrasado, eu não via, quando chegava atrasado, eu pensava que ele era baixinho mesmo, estatura baixa, não. Ele teve meningite na infância, né, e ficou paralisado. As perninhas são curtas, tortas. E ele não desiste. Porque essa situação aqui é de exclusão. Essa situação aqui, a pessoa já fica com a questão patológica, já fica doente, pensando, entra em depressão. Né? Então, esse meu colega, ele dizia, eu trabalho muito minha mente. Eu vivo com uma pessoa normal. Ele estudava, ele trabalhava, ele já ia casar. Todo mundo fica assim assustado, né? Quando vê um casal ou o homem acompanhando a mulher, que é muito difícil isso aí. A gente vê mais a mulher, né, com o homem ali com algum problema, certo? Então ele dizia, eu trabalho muito minha mente. Porque às vezes, ele falou para mim, porque às vezes a gente fica triste porque a gente quer fazer mais coisas e não pode. Gente, ele ia para a aula prática da forma como ele ia para a sala de aula. Ele cansava tanto de se arrastar no chão, no solo, na área de implantação, que era autorizado um colega do grupo, da turma, colocar o carro dentro da plantação para poder pegar ele. Imagina aí uma aula prática, à tarde. Você não pisa, você não consegue triscar nem no solo, porque o solo está quente. Pois imagina ele se arrastando, né? Com aqueles andadorzinhos. Pesado.
E aí as empresas, né, não querem contratar, tem discriminação, não treinam os funcionários, certo? Não pode, gente. Ainda sobre ações necessárias, gerenciar e acompanhar as políticas internas inclusivas para verificar se estão sendo efetivas. Conhecer a legislação e buscar cumpri-las. Elaborar, implementar ou apoiar projetos sociais inclusivos. Divulgar em seus relatórios demonstrativos dados relacionados à inclusão social. Certo? E olha só, né? Projetos que visam a inclusão étnico-racial. O Portal Web Brasil Indígena é um projeto social e de inclusão digital que foi criado para promover a inclusão dos povos indígenas. Tá? O Web Brasil Indígena gera conteúdo étnico e de mídia em todas as áreas, com a meta de mostrar à sociedade o passado, o presente e futuro dos indígenas brasileiros. Olha só. Web indígena. O que dizem e pensam os índios sobre a política de inclusão digital? Olha aí que interessante. Entrem nesse site, gente. Procure. Web Brasil Indígena. Né? Aí na página diz o seguinte: a aprendizagem e a incorporação, né, por parte dos povos indígenas, das ferramentas da informática e da internet como meios de divulgação de suas culturas e de seus direitos, tem ganho maior destaque a cada dia. Né? Isso é a página do Web Brasil Indígena. Bom, ainda sobre projetos que visam a inclusão étnico-racial, empresas de Xanxeré, Santa Catarina, contratam mão de obra haitiana. Isso foi em 2014. Um grupo de haitianos chegou nesta semana, isso em 2014, a Xanxeré para trabalhar em indústrias do município. Olha aí como é o povo de fora, né? Quando é para sair para tentar outra coisa no instante, o brasileiro não vai não. Né? Somente em uma fábrica de embalagem plástica da cidade, 10 profissionais já iniciaram as atividades. Eles terão no Brasil, além de garantia de emprego e salário fixo mensalmente, diferente da realidade que viveriam no país de origem, moradia custeada pela empresa por 3 meses e ainda aulas de português para ajudar na adaptação. Tá? Ainda sobre projetos que visam a inclusão étnico-racial, a empresa Nova América contrata 130 índios para a usina de Carapó. A usina de Carapó é a primeira unidade do Grupo Nova América a empregar mão de obra indígena. Olha aí que interessante, né, gente? Foram contratados 130 trabalhadores de reserva Teiki, né, composta por 3.924 índios, né, Kaiowá e Guarani. Todos já tinham experiência em lavoura de cana. Todos. Por terem trabalhado em outras unidades agrícolas da região, mas passaram por treinamentos específicos antes de iniciar as atividades. Então, o que é bom, gente, é um treinamento específico antes de começar isso, tá? Benefícios de um modelo multicultural nas empresas. Coexistência, criatividade. Coexistência, ao fomentar uma política de inclusão numa organização, os conflitos são reduzidos porque se propicia um clima laboral, tá, de satisfação para os empregados. Criatividade, a diversidade atrai a criatividade, pois diversos pontos de vista somam, né, quando é preciso resolver um problema.
tá? Seja diversidade cultural, ética de gênero, cada um contribuirá com sua experiência e perspectiva para propor soluções. Né? Produtividade e reputação. Produtividade com colaboradores multiculturais, né? Existirá no ambiente uma maior quantidade de perspectivas e foques, auxiliando na resolução de problemas ou crises e gerando ideias inovadoras. Reputação. Ser uma empresa respeitosa e aliada da diversidade supõe contar, né, com uma política contra a discriminação, que é um tema muito delicado nesse tempo. Né? Gente, a cada dia, se você sentar na frente da televisão, a cada dia você vai ver uma matéria sobre essas questões éticas. A matéria não vai dizer que é uma questão ética, né? Vai dar um enunciado, mas quando você vê a matéria, simplesmente é uma questão ética dentro das organizações. Tá? Bom, considerações, né? Vamos para as considerações finais, fazer tipo uma revisão, o que a gente viu aqui, falando um pouco, puxando um pouco da gestão, né, inclusiva. Tá? A coexistência de diversos grupos culturais no mesmo lugar é um exemplo de multiculturalidade e representatividade. Diversos grupos culturais no mesmo lugar. É uma multiculturalidade, sim. Grupos são compostos por quem? São diferentes pessoas. Certo? Então, aqui existe um multiculturalismo. Falei para vocês no início, para que ter preconceito e discriminação com cor, se nem a gente sabe, né? De onde a gente veio, de que parte a gente veio, se veio do moreno, se veio do negro, do branco, do índio, a gente não sabe. Porém, para alcançar resultados positivos nessa dimensão da ética corporativa, é preciso vencer alguns desafios. Conhecimento da legislação. Lógico, aqui no conhecimento da legislação são normas. Não só o conhecimento da legislação, né? Mas também é o código da empresa. Políticas de recrutamento. Prática da empatia. Se colocar no lugar do outro. Tá? E mentalidade aberta. Essa mentalidade aberta, gente, ela facilita comunicação. Beleza? Bom, dentre as referências que vocês podem estar buscando, certo? Para estudar mais, para aprofundar, para melhorar o conhecimento de vocês, que eu sempre falo aqui, desenvolvam o conhecimento de vocês, né? Nós temos o poder da administração ética, né? As exclusões sociais, muito interessante este livro. Código das melhores práticas de governança corporativa, ética empresarial, a gestão da reputação, né?
Ética da administração pública e el problema de la desigualdade em América Latina e el Peru. O problema da desigualdade na América Latina e no Peru. Desafio para as políticas públicas de equidade e inclusão social. Pessoal, na prova do TJ que teve agora, em conhecimentos específicos, teve uma questãozinha que era relacionada à questão, né, não era questão de ética, mas a gente lembrava muito, né, o que a gente viu aqui nessas aulas de ética e relações interpessoais. Tá? Bom, e aí a gente faz aquela atividadezinha para a gente guardar, né, aprender mais um pouquinho, certo? Assinale a alternativa que contém o conceito de cultura popular. Qual é a alternativa que contém o conceito de cultura popular? Conjunto de práticas, saberes, valores e normas construídos nas interações sociais ocorridas em cada grupo humano em determinado tempo histórico. Né? Conjunto de manifestações que têm origem nas classes dominantes. Práticas e valores que tiveram origem nas classes dominantes, produção e visão de mundo de elite, né? Ou conjunto de manifestação que tem origem nas classes dominadas, né? Ou populares. Né? Vamos lá, pessoal? Vamos pensar aí o que é que vocês respondem? Dá um minutinho bem aqui, Maioli, para que eles possam pensar e a gente responder essa atividade. Olha só, vocês leram aí? Alguém sabe a resposta? Nós estamos treinando, viu? Nós estamos treinando aqui o nosso conhecimento, certo? Ninguém sabe a resposta? A alternativa que contém o conceito de cultura popular. Cultura popular. Conjunto de manifestações que tem origem nas classes dominadas. Né? Uma empresa que demite um funcionário estrangeiro porque ele não possuía afinidade cultural com a organização pode ser denominada empresa multicultural ou empresa não multicultural. Um minutinho aí, Maioli.
Ah, pessoal. E aí? Tô vendo que ninguém tá interagindo, né? Vamos interagir, gente. A empresa que demite um funcionário só porque ele não possui afinidade cultural com a organização. Empresa multicultural é a entidade que incentiva, desenvolve e partilha a diversidade de manifestações culturais presentes na sociedade. Então, diante disso, né, como é que uma empresa, só porque ele não possui afinidade cultural com a organização, a empresa vai demitir? Né? Então, aqui é denominada, gente, uma empresa não multicultural. Certo? Ao fomentar uma política de inclusão numa organização, os conflitos são reduzidos porque se propicia um clima laboral de satisfação para os empregados. Olha aí. Eu vou fomentar uma política de inclusão numa organização, né, para que os conflitos sejam reduzidos. Então, qual é o benefício de um modelo multicultural nas empresas? Né? Qual o benefício de um modelo multicultural nas empresas foi descrito acima? Um minutinho, Maiole. Pessoal, qual o benefício de um modelo multicultural? Foi descrito acima. Coexistência, tá? Olha aí o Júnior Teixeira respondendo aí coexistência, beleza, né? Bom, vamos agora recapitular tudo que a gente viu aqui falando sobre multicultura, a ética e a multicultura corporativa. Toda empresa consiste em quê? Num microsistema que está inserido na sociedade, que por sua vez compõe o quê? Um macrosistema. Por isso, deve refletir as mudanças sociais. Né? Multiculturalismo é a relação, ó, já diz aqui, ó, interrelação de várias culturas. Então, é a relação interpessoal de várias culturas no mesmo ambiente. Um ambiente de trabalho é multicultural. Uma cidade, um país, o nosso país, Brasil. O Brasil é multicultural, porque tem relações interpessoais de várias culturas na mesma região, no mesmo ambiente. Né? Vários povos formaram a identidade brasileira. Por isso o multiculturalismo. Quem são esses povos? Portugueses, indígenas, africanos, italianos, japoneses, alemães, árabes, entre outros. Em nossa terra, esses povos contribuíram para a pluralidade cultural do país, em suas diversas regiões, né? Região Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Pluralidade cultural do país.
No Sul, temos pessoas do Sudeste, temos pessoas do Nordeste, temos pessoas do Centro-Oeste, do Norte. No Sudeste, nós temos pessoas do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte, e assim por diante. Por isso, esses povos aqui, né, essa formação de identidade brasileira, né, constitui essa multicultura e essa pluralidade cultural. Empresa multicultural. Empresa multicultural é uma entidade, é uma organização, é uma corporação, é uma organização que incentiva, ela desenvolve e partilha a diversidade de manifestações culturais presentes na sociedade. Tá? Empresa não multicultural é a entidade que, embora contenha culturas diversificadas na equipe de trabalho, mantém o quê? Uma gestão uniforme e excludente. A empresa não multicultural, ela não incentiva, ela não desenvolve, ela não partilha diversidade. Apesar de ter uma gestão uniforme, organizada, né? Mas acontecem exclusões. Que é o exemplo daquela empresa que demitiu o estrangeiro porque ele não tinha o quê? Afinidade cultural com a empresa. Certo? E se fosse, o que é que faria uma empresa multicultural naquele fato? Né? Ela iria incentivar ao funcionário a ter uma afinidade cultural. Certo? Ela ia respeitar essa diversidade dessa manifestação. Tá? Ações necessárias para a implantação de uma gestão multicultural. Quais foram as ações necessárias? O que são as ações necessárias? Né? Nós falamos de cotas. Projetos que visam a inclusão étnico-racial. Benefícios de um modelo multicultural na empresa. A gente falou da questão de cotas sociais e cotas raciais. Né? E as cotas sociais e cotas raciais, elas praticam o princípio da isonomia. Os desiguais são tratados de formas desiguais. Vocês viram ali as cotas. 50% para a questão de escola pública, um desigual. Ele não é igual a quem está na escola privada. Então, ele é tratado de forma desigual a partir do momento que reservam uma cota para ele. Né? A mesma coisa é o negro. E fica aquele exemplo de concurso público, que já aconteceu isso. Né? Onde o negro passou, teve uma boa classificação, né? Mas porque não estava no sistema de cota, não entrou. Não foi, né, aprovado. Né? E isso acontece. Mas nós sabemos e vimos aqui e aprendemos que negar cargos públicos, negar atividades, né, por preconceito é crime. 1 a 3 anos de reclusão e multa. Né? Então, se toda organização pensar numa melhoria contínua, que quando a gente tem projetos em benefício desse modelo multicultural nas empresas, é que a gente visa o quê? Uma melhoria contínua. Mas para se ter uma melhoria contínua, a gente tem que implantar o quê? Uma governança corporativa, uma gestão inclusiva, uma gestão multicultural corporativa. Né? Para que acabe os conflitos e tenha um ambiente laboral harmonioso. Certo? É isso que as organizações visam hoje. E quando a gente fala de relação interpessoal
para que se crie um ambiente laboral harmonioso, a gente lembra de atitudes também antiéticas. Gente, essa questão aqui multicultural, nós vimos em aulas que a gente falou de atitudes antiéticas. Lembram? Então, o bom dessas aulas, e eu tenho certeza que vocês vão se dar bem nas questões, nas avaliações, é porque o bom dessas aulas, um assunto vai puxando o outro e vai dar para entender tudo. Né? Se eu distrato, se eu tenho preconceito, a gente falou aqui da questão social, da questão racial, né? Da questão dos LGBTQI a mais, né? Tratamos dessa questão aí, que eles estão incluídos na lei racial, certo? Mas lembrando que tem também a questão da discriminação religiosa, que também tem legislação sobre isso. Então, uma empresa que quer ter uma boa imagem, quer se tornar competitiva, quer aumentar o seu público-alvo, atingir um maior público-alvo, né? Ela tem que pensar, sim, numa gestão multicultural corporativa, porque ela vai estar implantando também a questão ética, né? A política ética. E, mais uma vez, vimos aqui, não basta somente o código de ética da empresa, tem que ter o conhecimento das outras legislações vigentes. Né? Então, as duas têm que andar ali, ó, certo? Atendendo à necessidade tanto do colaborador, tá? Quanto do cliente externo, que é o consumidor final. Tá? Ficamos aqui, já já a gente volta para a nossa aula de projetos.